Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Nós vamos dar sequência na nossa série Alegrem-se e hoje vamos meditar sobre prazer e alegria. Vamos pensar um pouco do que a Bíblia fala a respeito dessas duas palavras, a respeito desse tema, como essas palavras acabam se confundindo na nossa mente. E para isso eu gostaria de meditar no texto de Lucas 10, de 17 a 20. Diz assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Nesse texto aqui, Jesus ele havia enviado 72 dos seus discípulos para percorrerem as aldeias, as cidades, para pregarem a respeito do reino de Deus que estava chegando, a respeito da mensagem de Jesus Cristo. E ele dá uma lista de preocupações que os discípulos deveriam ter. Ele fala que estava enviando eles como cordeiros no meio dos lobos, e vai falando das dificuldades que eles teriam. E eu imagino que eles devam ter ficado assim meio preocupados, no mínimo preocupados, mas talvez até um pouco apavorados, bem receosos de irem nessa missão sem o Mestre, sem Jesus Cristo. Mas agora é um teste aqui, estamos por nossa própria conta, digamos assim. Vamos ver como é que vamos nos sair diante de tudo isso, Porque até então Jesus é quem realizava os milagres, Jesus expulsava os demônios, Jesus pregava, ensinava. Agora era a vez deles. Então imagina, você no lugar deles ali. E eles foram nessa missão. E depois eles voltaram alegres, porque deu tudo certo, Porque até quando apareceram demônios, eles conseguiram expulsar, os demônios se submetiam a eles, E eles conseguiram então realizar aquela obra, aquela missão que Jesus havia colocado nas mãos deles. E então Jesus Cristo vem com essa resposta, Que bom, Isso é muito bom. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, Mas tome cuidado com isso, A alegria de vocês não deve estar nesse sucesso que vocês tiveram. A alegria de vocês não deve estar no realizar as atividades. Mas ele fala: alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Olha que interessante, Jesus ele faz essa distinção de prazer terreno que nós temos e a verdadeira alegria que ele nos oferece. O prazer ele está muito ligado com aquilo que o nosso corpo gosta, o que o nosso corpo precisa, ou até mesmo que ele gosta de ter, E na maioria das vezes o prazer ele está relacionado a atitudes pecaminosas. E o pecado, ele nos leva a desobedecer a Deus. Todo pecado é uma desobediência a Deus. E aqueles que desobedecem a Deus não podem contar com a alegria que Deus nos dá. Então você está vendo como o prazer e a verdadeira alegria, eles podem estar distintos? É lógico que Deus nos dá diversas formas de prazer, Quando estamos vivendo na obediência dele, nós podemos desfrutar de muitas questões, muitas coisas prazerosas aqui, ainda nesse mundo, ainda nessa vida. Não seremos felizes apenas lá na eternidade, só lá no céu. E enquanto estamos aqui, temos que chorar a todo momento, ficar com cara feia, e falar que a vida aqui é sempre difícil. Não, a vida é de luta, sim, mas nós já podemos desfrutar da alegria do Senhor aqui. Nós temos, sim, prazeres que o Senhor nos dá, mas não podemos viver buscando prazeres, porque senão estaremos correndo sério risco de cair no pecado, de cometer atos pecaminosos. E aqui, na vida dos discípulos,
nós vemos que os olhos deles se encheram, em primeiro lugar, por eles terem sucesso, né? E em segundo lugar, por eles terem poder. Olha, temos autoridade até sobre os demônios, né? Olha como somos poderosos, né? Olha como estamos por cima aí da carne seca, né? E isso pode ser um enorme problema, né? Até na vida daqueles mais religiosos, até na vida de pastores. Não devemos buscar sucesso, poder, autoridade. Lógico que o Senhor concede isso, né? Aos seus filhos também. Ele dá autoridade assim como ele deu aos discípulos, né? Alguns, né? E na verdade até muitos, conseguem ser bem-sucedidos, sim, naquilo que estão para fazer. Mas isso não significa ter a verdadeira alegria de Deus. Porque nem todos serão bem-sucedidos. Quer um exemplo? O profeta Jeremias. Ele é um profeta que nos ensina muito através da vida de sofrimento que ele teve. Ele foi um homem que não foi ouvido por ninguém, né? Nem mesmo pela sua própria família. Foi um homem que não conseguiu casar. Ele pregava para os reis, ninguém ouvia ele. O povo também não queria nem saber dele. Ele era até de uma linhagem sacerdotal, né? Ele poderia ser sacerdote, mas mesmo assim ninguém dava ouvidos para a mensagem dele. O povo queria ouvir os falsos profetas, que falavam que estava tudo bem com o povo, que o povo não precisava se arrepender dos seus pecados, que Deus daria sempre prosperidade. Mas Jeremias via falando: olha, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, abandone a idolatria, senão Deus vai mandar a Babilônia para vir aqui acabar com a gente, vai nos levar como escravos. E ninguém ouviu. Mas Jeremias, ele se manteve obediente ao Senhor em todos os momentos. E mesmo sofrendo, mesmo não tendo esse sucesso aos olhos humanos, ele teve o sucesso aos olhos de Deus. Foi obediente e pôde desfrutar a alegria que o Senhor dá. Até hoje está desfrutando dessa alegria. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, de não confundir a verdadeira alegria com sucesso e realizações, né? Com poderes que nós podemos ter, com grandes influências, né? Nós, como seres humanos, temos muita dificuldade com isso. E o inimigo usa isso também como uma forma de nos fazer cair no pecado. É uma brecha, né? Uma cilada que nós muitas vezes estamos desatentos e caímos nessa armadilha aí sem perceber. Achamos que estamos buscando servir a Deus, mas de repente passamos a servir aos nossos próprios prazeres, à nossa própria vontade, a querer realização pessoal. Hoje em dia muitas pessoas também buscam igrejas para frequentar porque vai ser prazeroso ouvir o que está sendo pregado ali. Existem muitos púlpitos que não falam sobre pecado, não falam sobre arrependimento, não falam sobre comprometimento, não falam sobre servir a Deus, né? Mas só prometem, né? Prometem prosperidades, prometem prazeres, alegrias, prometem vitórias terrenas, né? Aos olhos humanos, né? Você vai ter vitória naquilo que você está sonhando, naquilo que você está pedindo para Deus, Deus vai conceder hoje. E não é isso, né? Jesus nos mostra que a nossa verdadeira alegria, a base da nossa verdadeira alegria deve ser a salvação, porque o nosso nome está escrito no céu, ou seja, nós pertencemos ao céu, não a esse mundo pecaminoso, não a esse mundo perdido. E precisamos tomar muito cuidado, né? Para não cair nessa onda de buscar prazeres, de cair no pecado, de viver pecando e viver na desobediência. Porque a desobediência, sim, ela tira a nossa verdadeira alegria. Um exemplo disso é o próprio Davi, um personagem tão conhecido do Antigo Testamento, tão conhecido pelos seus feitos heróicos, por vários salmos que ele escreveu, mas a Bíblia não faz questão nenhuma de mostrar ele apenas como um homem bonitinho, perfeito, né? A Bíblia mostra também os pecados e os erros de todos aqueles que passaram por aqui, né? Que tiveram aqui os seus nomes mencionados. Ela não busca falar que nenhum deles é um super-herói. Só Jesus Cristo, que foi o único ser humano perfeito.
Mas a Bíblia conta que Davi cometeu um grave pecado de adultério e de homicídio. Ele não foi para a guerra, ficou lá em casa com a cabeça desocupada e viu uma moça tomando banho e quis possuir aquela mulher, né? Aquela mulher era casada e ele então adultera ali, né? E engravida aquela mulher. Depois ele dá um jeito para que o marido daquela mulher fosse morto em guerra. Depois que esse marido morre, ele traz essa mulher para o seu palácio e se casa com ela. Mas Deus não deixou esse pecado passar, né? Deus foi castigando ele mesmo ali, né? Davi sentiu muito profundamente o castigo de Deus por esses pecados tão terríveis, por essa desobediência. E isso tirou a alegria de Davi. No Salmo 32, versículos 3 e 4, Davi retrata isso. Ele fala: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. E no Salmo 51 também ele fala muito sobre isso, né? Ele fala assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha aí, né? Então, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma intimidade com Deus, nós vemos a caminhada dele, né? A história dele lá em 1 Samuel, ele falando diretamente com Deus, né? Deus falando com ele também, vai para lá, fica aqui, faz isso, faz aquilo. E esse homem ainda assim veio a desobedecer ao Senhor e caiu numa tristeza profunda. Quem vive na desobediência perde a alegria do Senhor. Perde sim. Uma das formas de Deus nos amar é nos castigar, é pesar a mão na nossa consciência, é o Espírito Santo ir lá e ficar nos cutucando, mostrando mesmo que não estamos bem, né? Que não devemos viver dessa maneira. E o que nós precisamos fazer então? Nos arrepender, confessar o nosso pecado diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe. Então, como nós lemos, né? Davi ele entendeu que enquanto ele não confessou, Deus não aliviou a mão dele ali. Ele continuou sentindo, né? Aquela dor, aquela transgressão. Ele caiu numa verdadeira depressão mesmo, né? Enquanto tinha esse pecado encoberto aí, né? E olha como ele diz no versículo 12 de Salmo 51. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Olha só, ele percebeu que ele havia perdido a alegria da salvação do Senhor, porque ele estava vivendo na desobediência. Então ele clama a Deus por perdão e pede para que Deus devolva aquela alegria e que Deus ajude para que ele viva uma nova vida em obediência ao Senhor. Então eu gostaria de encerrar esse estudo aqui perguntando para você: será que você não tem nenhum pecado encoberto na sua vida, que você precisa se arrepender? Será que você não tem vivido buscando sucesso, buscando realizações, buscando que as outras pessoas te vejam como uma autoridade, buscando reconhecimentos humanos? Aonde está a base da sua alegria? São em questões mundanas, em questões terrenas? Será que a sua vida não está muito mais guiada por prazeres pecaminosos? Confesse seu pecado diante do Senhor. Fale para Ele: Senhor, verdadeiramente eu tenho vivido buscando esses prazeres que são contra a Tua palavra, são contra a Tua vontade. Mas me ajuda a viver a alegria da Tua salvação, que eu possa viver verdadeiramente feliz por ser salvo, que eu possa desfrutar dessa alegria e da Tua presença. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai te perdoar, porque Cristo Jesus te oferece esse perdão e te oferece também a possibilidade de viver a verdadeira alegria nele. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.